Paz seja convosco. Amém. Vamos retomar os nossos estudos, finalizar, segundo a graça de Deus, o estudo da graça de Deus. Nós estamos falando a ação da graça de Deus na vida cristã em geral. Semana passada nós falamos que pela graça os homens contribuem para auxiliar os outros. Nós, como seres humanos, nós não temos a prática de querer ajudar ninguém. É um exemplo que eu não sei se eu dei aqui, mas eu sei que eu dei no curso que eu dei agora. Se você lava um banheiro, a água vai para onde? Por que a água vai para o ralo? Porque tem uma inclinação para o ralo. Deveria ter, alguns pedreiros esquecem. Mas o normal é ir para o ralo. A mesma condição minha e sua é: sempre nós vamos tentar agir ou procurar agir de uma forma que nos privilegie ou beneficie. Tá? Então, não é algo natural nosso nós ajudarmos os outros. Nós queremos ser ajudados. Nós queremos que as pessoas estendam a mão para nós, mas nós não queremos sair da nossa zona de conforto e ajudar o próximo. Tanto que estava falando essa semana, acho que era com a Chile, nós temos o conceito da bondade e o conceito da benignidade. O conceito da bondade, os seres humanos até têm. Você olha para uma situação, você olha para aquela situação e vê como uma situação danosa ao próximo e você se compadece. Isso é uma coisa mais comum de acontecer. Então você vê, eu falo lá da titia, ela está com dificuldade, já tem 3 semanas, você fala assim: poxa, coitada da Bené, seu coração fica triste. Você até faz uma oração bonita em relação a isso, mas fica nisso. Não liga, não visita, não vê se tem algo que você possa realmente fazer, se é um problema financeiro, se você vai ter que despender um recurso, se você vai ter que despender do seu tempo. Pela graça, os homens, eles auxiliam os outros. Deus, ele implanta isso no nosso coração e nós auxiliamos os outros. E nós lemos 2 Coríntios capítulo 8, nós não vamos ler de novo, tá? Em que o apóstolo Paulo está falando que as igrejas da Macedônia, não precisa abrir não, gente, só vou passar rapidinho, tá? As igrejas da Macedônia, na medida das suas posses e acima do que eles podiam, eles abençoaram os irmãos que estavam passando com dificuldade. E aí o versículo, capítulo 8, verso 7, ele finaliza falando que aqueles homens, eles pediam, aqueles homens rogavam a graça de poder abençoar os outros. Eles olhavam o apóstolo Paulo, por favor, permita que a gente abençoe. Permita que eu deixe de comer o pão aqui para o outro comer. E você fala: como é que uma pessoa está fazendo isso? Graça. Receber bens de Deus também é uma graça. Mas também é chamado de graça o privilégio de você dar. Você dar o seu tempo, você dar a sua atenção. Não se resume em recursos. E hoje o que se fala muito é de recursos. Muito mais importante do que o recurso, mas ele também é importante. Você não pode ver uma pessoa com uma necessidade de comida e você ir lá, abraçar, dar atenção, ouvir a pessoa, e aí você olha para a pessoa e fala assim: vai com Deus, eu vou orar para que Deus abençoe você e alguém te dê a comida. A graça de Deus permeia toda a nossa vida e, como resposta, nós devemos agir graciosamente com outras pessoas, que é algo que eu também falei na sexta-feira lá na outra igreja. Se você começar a olhar para a sua vida, o que Deus te dá,
Se você começar uma oração de gratidão, olhando para o seu pé, falando assim, poxa, eu tenho 5 dedos no pé, e você ir até a sua cabeça. O irmão Cláudio estava reclamando, olha, eu não estou ouvindo bem de um ouvido, mas está ouvindo do outro. Ele não fica alheio ao mundo. Nós temos motivos para o quê? Sermos gratos a Deus de tal maneira que nós abençoemos o próximo. Ainda que não tivesse, mas temos. Nós temos e temos muito. Nós temos uma série de privilégios que o Senhor nos concede. Falamos também na semana passada que pela graça os homens podem viver no mundo com sabedoria. Situações de toda sorte e espécie te são apresentadas, e se você decidir humanamente, a guerra vai ser estabelecida. Você cria confusão com as pessoas. Mas se você pede a sabedoria de Deus, e você consegue calar a sua carne, como eu disse do exemplo do rapaz que ligou para mim com o coração irado, se você consegue fazer isso, o que acontece é que a sabedoria do Senhor te inunda o coração, porque você pediu, e se você pede, Ele te dá graciosamente. Você não precisa pedir, não precisa pagar nada, você não precisa fazer uma campanha, você não precisa fazer um jejum, nada, simplesmente você fala, Senhor, eu quero agir com sabedoria com o meu irmão, e o Senhor vai e te concede a essa sabedoria, para o quê? Para que o nome dele seja glorificado. Ser inteligente todo mundo é, mais ou menos, mas possuir a sabedoria divina não é algo peculiar a todos os seres humanos, apenas aqueles que são filhos, apenas aqueles que têm o Espírito Santo dentro do nosso coração. Falamos também na semana passada que pela graça os casais casados, eles vivem de maneira harmônica. Uma das piores coisas que tem é você fazer a união de um homem ou uma mulher que seja cristão com um homem ou uma mulher que seja ímpio, porque eles não têm a mesma fé. Você que tem a fé em Cristo comete os erros e os mesmos pecados, mas você consegue, pelo Espírito, voltar atrás. Mesmo que você tenha causado um grande dano, você consegue voltar para a pessoa e falar assim, me perdoa, me desculpa. Eu sei que eu ainda vou cometer erros, mas eu estou convencido de que eu agi errado com você. Dentro de um senso cristão, isso é algo que procede de Deus. Muitos homens e mulheres fazem isso dentro de um senso moral, mas muitas vezes com o objetivo de que manter algo que lhe é agradável, lhe é positivo, te acrescenta algo. Quando isso procede de Deus, o objetivo é realmente estabelecer o quê? A paz. Estabelecer o quê? A ação de Deus dentro das vidas. A graça de Deus tem a ver com o modo como vivemos a nossa vida comum no lar e como tratamos o nosso próximo. Na ausência dessa graça, nós tratamos os outros indevidamente. E aí nós finalizamos a aula da semana passada falando o conceito da graça dentro da Trindade. Nós falamos que a graça ela não procede apenas de Deus Pai, como muitos assim o pensam. Deus o Pai, Ele é a fonte de toda a graça. A graça procede de Deus Pai. Efésios capítulo 1, verso 3. Depois de Gálatas, Efésios 1, 3. Rosângela. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então esse versículo ele traz explicitamente a ação de Deus Pai, concedendo toda a sorte de graça sobre as nossas vidas nas regiões celestiais. Em muitos lugares nos quais aparece a expressão a graça de Deus, pode-se entender também como se referindo à primeira pessoa da Trindade. E não é primeira pessoa porque é mais forte, mais poderosa, mais bonita, não. É porque é a primeira, porque é a primeira. É um número que foi dado.
Então, na sua grande maioria, quando você vê a graça de Deus, falando sobre a graça de Deus, está falando sobre a ação de Deus Pai, mas também nós temos dos outros. Deus, o Filho, é a própria expressão da graça e o canal através do qual a graça de Deus chega até nós. Então Deus, ele é a fonte da graça. Jesus Cristo, ele é o canal da graça. João capítulo 1, verso 17. Alguém, por gentileza? 1,17. Evangelho de João, capítulo 1, verso 17. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Vieram por meio, através de. Ele é o canal. Um outro exemplo, que hoje de manhã eu sempre acordo cedinho, nas minhas 5 da manhã, e aí eu estava fazendo a revisão da palavra. Gênesis capítulo 1. Verso 3. João capítulo 1, verso 17. E antes disso, Efésios 1, 3. Gênesis 1, 3. Disse Deus, haja luz e houve luz. Você vê que disse Deus, então há o derramar dessa graça da luz, e ele fala, e disse Deus, e houve luz. Tem esse intento de Deus de haver a luz, e quando ele disse, esse disse é a figura de Jesus Cristo. Esta palavra, e disse Deus, há o desejo de Deus de que haja luz, e esse desejo é expresso através da figura de Cristo, e por causa disso houve a luz. Vai ficar mais fácil quando eu ler o outro texto, tá? Deus, ele intenta que haja luz. O falar, a palavra, ele disse luz, é a ação de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é a palavra. Ele é o canal, ele é o verbo. João capítulo 1. João 1. 1. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1. Evangelho de João 1, verso 1. Por favor, Shirley. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No princípio era o verbo. No princípio era a palavra. É a ação. No princípio era o verbo. Era a palavra. Era a ação. E o verbo, a palavra, a ação, estava com Deus. Estava com Deus quando? Sempre. Mas no texto que nós lemos de Gênesis 1, e o verbo era Deus. Não era porque ele era e não é mais. Está falando de um tempo que é eterno. Ele sempre foi Deus. Então, quando você pensar em Jesus Cristo, ele é a palavra, ele é o verbo. Esse verbo, ele é a ação, é onde Deus coloca em prática a ação dele. Então, foi determinado que haveria necessidade de um sacrifício. Jesus Cristo, ele vai praticar a ação do sacrifício em nome de Deus Pai. Então, Deus é a vontade. Posso pensar assim? Pode. Deus é a vontade. Cristo é a ação. Cristo é a ação. Calma, Espírito, nós vamos falar. Tá? Deus, o Filho, é a própria expressão da graça. E é o canal através do qual a graça de Deus chega até nós. Se não houvesse a figura de Cristo, não haveria esta ligação entre nós e Deus. Ele é a ponte.
Ele é o canal. É por isso que quando Cristo morre e ressuscita, lá em Mateus, no finalzinho de Mateus, ele diz: ide e pregai o evangelho. Ide e sedes a palavra. Falem a palavra. Fala a palavra para quem? Para toda criatura. Ensinando o quê? Tudo o que eu ensinei. E batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando Jesus Cristo morre e ressuscita, ele transfere esta ação que ele era para mim e para você. Quando nós vamos a Deus, a gente passa para ele por canal, mas para que as pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho, o que acontece? Há necessidade de que eu e você pregue. Como que as pessoas elas vão se converter se não há quem pregue? Quem dê o testemunho, quem seja o canal, quem declare a palavra. É por isso que tudo tem que centrar em torno da palavra. Estava conversando com a Menízia ali embaixo. Falei: Menízia, eu vejo que você dá muito comentário em cima de testemunho, de texto que você lê. Eu olho lá no Facebook, fulano de tal escreve textos enormes. Ela fala: é lindo, maravilhoso. Eu falo assim: não tem nada de Deus lá. Como não, pastor? Ali o texto é totalmente amoroso e fala disso. Eu falei assim: o centro disso é o amor. Aonde tem um versículo lá, aonde se fala Deus, aonde se fala Jesus, aonde fala o Espírito Santo, você não encontra nada de termos bíblicos nesse texto. Ou seja, são escritos o quê? Filosóficos, lindos e maravilhosos, que parecem cristãos, mas não são. E remetem ao quê? Ao homem. O que você não entendeu, querida? Não entendi sim, mas de alguma forma alguém tem que falar. Mas falar o quê? É isso que nós estamos falando. A pessoa ela está lendo um texto e falando: esse texto vem de Deus. Não vem de Deus. Tem algum versículo? Cita Deus? Cita Jesus? Cita o Espírito Santo? Não, então é humano. Todo o contexto do texto que ela está lendo é um texto que fala: eu faço, eu tenho que me arrepender, eu tenho que mudar, eu tenho... Não, mas cadê a figura de Deus nos capacitando a fazer isso? O texto está levando a pessoa a uma independência e não uma dependência do Senhor. E nós temos que tomar cuidado com as coisas que nós lemos. Porque é quando você vai falar com uma pessoa, se você primeiro falar Deus para ela, ela já vem com esse discurso. Já sei o que é, nem te escuta, você tem. Mas eu não estou dizendo que você não pode falar, eu estou dizendo para você que você tem que inserir nessa conversa com a pessoa, em algum momento, a doutrina de Deus, senão é um bate-papo. Vai para a pizzaria. Vamos sentar, vamos conversar de futebol, vamos falar do céu, que ele é lindo e maravilhoso, vamos falar de qualquer coisa. Mas se você está realmente falando do amor de Deus com a pessoa, você pode fazer uma introdução, não há problema. Nade pelos conceitos humanos, nade sobre a filosofia, fale sobre a música, mas em algum momento você tem que falar do quê? De Deus. Nem que você tenha que amaciar a carne antes de comer, mas você tem que falar de Deus. Em algum momento você tem que falar de Deus. Quer falar alguma coisa? Eu falo assim, porque senão a gente fica muito humanista, né? A gente fala do poder de fala, da capacidade de falar da pessoa. Aí eu falo assim para a pessoa: você é capaz, eu dou um conselho, eu trabalho muito com isso. Então eu falo para as pessoas assim, eu falo: você pode resolver isso, Deus já te capacitou. Deus já proveu, te deu inteligência, te deu raciocínio, te deu entendimento. Então você pode, eu coloco que ela, o poder de resolver é porque Deus deu esse poder primeiro. E não família fala: você pode fazer, você é capaz. Eu não consigo mais falar que faz super. Aí eu falo: você é capaz porque Deus te deu o homem, te deu o raciocínio, te deu o entendimento. Então você pode fazer, você está capacitado por Deus para fazer. Deus, o Filho, é a própria expressão da graça e é o canal através do qual a graça de Deus chega até nós. Esse texto não deve ser entendido como se não houvesse graça no período do Antigo Testamento. Há muitos exemplos da sua graça na administração do pacto do Antigo Testamento. Por exemplo, Gênesis 6:8, vamos ler uns, eu tenho vários textos, mas eu quero finalizar. Gênesis 6, verso 8. O gênero humano estava totalmente corrompido.
Senhor Deus se apresenta a Noé falando que ele tem que construir a arca. Gênesis 6:8 fala: porém Noé achou graça diante do Senhor. Tá? Então sempre existiu a graça, porque a graça é um elemento de Deus. Mais um, vai. Êxodo 33. Êxodo 33, verso 19. Respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. Tá? Então, apesar de não estar explícito a graça, o favor de Moisés poder ter essa ação de ver, entre aspas, a Deus, é uma ação da graça dele sobre a figura de Moisés. Então a graça ela está permeada em todo o Novo Testamento e também no Antigo Testamento. A graça e a verdade foram reveladas claramente quando da vida do Redentor ao mundo e de sua morte pelos seus na cruz. Então, apesar desta graça ela estar embutida no Antigo Testamento, com a morte e ressurreição de Cristo, ela é mais exuberante, ela é muito mais clara. Deus, o Espírito, ele é o administrador e o comunicador desta graça. Então Deus, ele é a fonte, nós temos Jesus Cristo, que ele é o canal, e o Espírito Santo, que nos dá o entendimento. Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e por nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, isso é uma graça para a nossa vida, porque você está agindo e você percebe que através da orientação do Espírito Santo, você não deve agir dessa maneira. Quantas pessoas dentro das mesmas opções optam por situações que não glorificam a Deus, e você vai e opta por um lugar, mesmo que você tenha um revés, mesmo que você tenha uma perda, você opta e fala assim: não, eu vou agir desta maneira. É porque Deus embutiu no seu coração esta graça. Deu a graça, Jesus o canal, e o Espírito Santo vem e te convence. Ele traz no seu coração que aquilo ali é algo que você tem que fazer. Deus, o Espírito Santo, é o administrador e o comunicador desta graça. Por exemplo, a palavra de Deus. Quem que inspirou os escritores da palavra de Deus? O Espírito Santo de Deus. Não foi Deus Pai, não foi Jesus Cristo. O Espírito Santo que inspirou homens a escreverem os textos bíblicos. E que tem hora que a gente está lendo e vem uma coisa que você não passou por cima dela, cara veio, e aquela coisinha bate ali. Graça. Aí Graça. você não falei tantas vezes, agora eu estou vendo isso aqui. Entendeu? Era o momento que o Espírito Santo te desperta para você receber aquele ensinamento, e aquele ensinamento é uma graça. Ele, Espírito Santo, aplica o evangelho pregado, vivificando o povo de Deus. Assim muda o seu coração, abrindo os seus olhos, renovando o seu entendimento e transformando as suas afeições. Antes você com o coração duro, quando o Espírito Santo alcança, você se abre para aquilo. Quantos anos, talvez eu, com certeza você, eu não sei, mas quantos anos a gente andou no engano, e de uma hora para outra, aquele toque, é como se você fosse aquele calorzão, né? Você está com aquele calorzão na praia e você pula no mar fresco daquele refrigério, você fala, não tem mais aquele peso, não tem mais aquele jugo que havia, eu posso realmente adorar a esse Deus. É algo que é tremendo, e é algo que acontece de uma situação em que o Espírito Santo, ele te alcança e te toca. Então eu posso orar para Deus, Pai, posso orar para Jesus, mas eu não posso orar para os Espírito. Não, você só ora para Deus. Só Deus Pai, né? A nossa oração, tá? Nossa oração sempre é para Deus Pai, através de Jesus. Jesus é o canal e a ponte.
O que acontece com o Espírito Santo na oração? Ele pega a nossa oração, que ela é maculada pelo pecado, e ela leva purificada ao trono de Deus. Então a nossa oração ela é como transformada e levada ao Senhor. Então as nossas orações sempre têm que finalizar em nome de Jesus. Quando que se ora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Quando você está fazendo um pacto com Deus, ou então em batismo. Como nós não temos mais pacto a ser feito, as nossas orações elas têm que se finalizar sempre no batismo. Mas quando eu vou batizar, quando for batizar os dois lá, eu vou falar assim: você aceita Jesus Cristo, Deus como seu Criador? Sim. E você aceita Jesus como seu Salvador? Sim. Você aceita o Espírito Santo como seu Consolador? Sim. Então eu te batizo, Ingrid, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí é feito o quê? Um pacto. Casal, mesma coisa. Quando você vai fazer a imposição sobre as mãos, sobre a aliança, você está invocando a figura de Deus Pai, Deus Filho e do Espírito Santo. O que é? O cordão de 3 dobras, que é a figura de Cristo no casamento. É a ação divina de Deus sobre a pessoa. Por isso que casamento civil para Deus é uma norma legal, tem que ser cumprida, mas o casal sem a bênção de Deus... Então, usar o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo só em consagração de batismo e casamento. Sim. Pastor, e se eu usar, eu vou para o inferno? Não. Mas a partir do momento em que você entender, não use. Mas se você finalizar, agora não tem nada a ver. Deus ele vai entender que você cometeu um engano, cometeu um erro. Mas o que é? Você tem que aprender, você tem que afinar o seu conhecimento. É normal. O Espírito Santo vai filtrar a sua oração, Tá? passar sobre ela dele. Então você falou em pacto. Pactual. Pactual. Mas só existem 2 pactos, então, que é do batismo. É o pactual, o pacto do batismo e o pacto do matrimônio. Sim. Por essa razão, ele, Espírito Santo, é chamado do Espírito da Graça. Hebreus 10, 29. Hebreus 10, 29. Ingrid, por favor. Você não sabe ler? Hebreus 10, 29. De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado e voltar. É uma pergunta. De quanto mais severo o castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Espírito da graça. Então você ouve o ensino do Espírito, você sabe que procede do Espírito, e você faz o quê? Não quer. O cristão faz isso? Faz. Nós fazemos isso. A gente sabe que a coisa está errada, mas o que acontece? É o peso entre a carne e o Espírito. Como a nossa carne ela é muito mais alimentada que o nosso espírito, as decisões acabam sendo pautadas pelo que o mundo quer, pelo que o homem direciona, e não pelo que o Espírito. Porque o Espírito Santo ele não te violenta. Ele simplesmente fala, é assim, se você quer seguir, entenda que esta decisão sua não pode afetar o fator maior, que é a direção de Deus, que é a salvação. Tá? A salvação você não tem como mudar, mas muitos fatores que você tem dificuldade na sua vida hoje é por causa de rebeldia contra a ação do Espírito Santo. Em que Deus fala, faça isso, através do Espírito Santo, faça isso, você fala, não, eu vou fazer o que me apraz. Falei da misericórdia com você. Como é que você vai agir semana que vem, quando você estiver indispostinho? Ou porque você foi numa festa anterior e você está com soninho. Aí você acorda,
olha para o relógio, sabe que é domingo, você já ouviu a palavra sobre misericórdia, não bate, você não está doente, aí você fala assim, não vou hoje. Rebeldia contra o Senhor. Não é para me honrar. O Deus triuno é o Deus de toda graça. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A graça é um dos atributos mais apaixonantes que as Escrituras apresentam, porque ela humilha o pecador e exalta a Deus. A graça nos humilha, porque mostra quão pecadores nós somos. Somente entendem a graça aqueles que estão sendo beneficiados por ela. Se a pessoa não é cristã, ela não são beneficiados pela graça. Se você não recebe graça sobre a sua vida, se você não tem o Espírito Santo dentro da sua vida, você não entende o conceito da graça. Como aplicar a graça de Deus na sua vida? Primeiro, procure entender cada dia mais o conceito da graça. Você tem que estudar. Você tem que estudar. Você tem que ler a palavra. O primeiro passo é você ler as Escrituras. Você tem que ter primeiro passo para você aplicar a graça. Você precisa entender mais sobre ela. Então você precisa, primeiramente, se dedicar a ela, ao estudo da palavra. Nunca ler a Bíblia, eu vou ler a Bíblia. Vou estudar, vou meditar. Vou procurar, depois de você ler algumas vezes a Bíblia, procure periódicos, livros que falem sobre a graça. Entendeu? Não tem como você conhecer de um assunto sem estudar, não dá. Como vai defender o evangelho se você não conhece? Exatamente. Você pode estar vivendo um momento de graça e você não sabe. Mas em termos diretos, eu já perguntei isso para você, mas acho que eu esqueci. Em termos diretos, qual seria o conceito de graça? Favor é merecido. Favor de Deus. Favor é merecido. Para você entender o conceito de misericórdia e graça, você está andando com o seu carro, você entra na contramão, e você bate numa Mercedes-Benz zero, sem placa. Aí o cara desce do carro, olha para você e fala, eu bati no seu carro. Ou melhor, você bateu no meu carro e você está errado. Você abaixa a cabeça, tremendo as pernas e fala assim, eu estou errado. Ele olha para você e fala assim, toma o meu cartão. Você não precisa pagar o meu carro não. Eu conserto meu carro. Melhor, vai lá na minha oficina que eu conserto o seu também. A ação da misericórdia era o quê? Fazer com que você não pagasse o conserto dele. A graça excede. É lógico que é um exemplo totalmente, não é mundano, mas é um exemplo muito simples para dizer que a misericórdia nos isenta daquilo que nós realmente merecemos, que é o inferno. O que você merece? O inferno. A misericórdia te tira do inferno. E podia te colocar no vácuo, podia te colocar no limbo, num lugar assim que você não sentisse nada. Morreu, acabou. Acabou, Rosângela, não sente mais nada. Além de ele te tirar do inferno, ele te leva para um lugar maravilhoso, que é a presença dele. Mas eu precisava que o senhor trocasse desse versículo. Qual miúdo? Miúdo e aquela peça comida. Qual miúdo? Qual versículo? 29? 29. Não, só o finalzinho. Esse texto ele é bem complexo, tá? Na verdade eu citei ele simplesmente para falar sobre o Espírito da graça. O Senhor ele está falando aqui sobre o pecado. E aí nesse versículo 29 em especial, ele está falando sobre a severidade entre você não seguir Deus, não seguir Jesus e não seguir o Espírito Santo. E ele está falando, será que Deus não vai fazer nada em relação a isso? Grosseiramente falando, ele está comparando a nossa ação em relação ao pecado. Tem consequências, tá? Grosseiramente falando. E ultrajar o Espírito da graça é exatamente você desfazer ou tripudiar, não dar atenção para aquilo que você recebe de ensinamento. Você recebe o ensinamento e você não coloca em prática na sua vida. Calcar os pés dos filhos de Deus é você o quê? Continuar pecando. É como se você estivesse tripudiando do sacrifício de Cristo. Porque quando nós pecamos, é como se nós não dessemos valor àquele sacrifício que Ele deu. É como se você desse um prato de comida para alguém e a pessoa... Entendeu? Procure entender mais e mais o conceito da graça. E não tem saída, você tem que estudar. Não tem saída.
Se você quiser aprender mais de Deus, você precisa se dedicar. Se você quiser ser um bom profissional da engenharia, você tem que estudar engenharia. A minha irmã é dentista lá em São Paulo, então vira e mexe, ela está fazendo curso de atualização. Sheila é advogada, vira fazendo curso de atualização. E não adianta falar assim, eu não vou mais estudar. Não, tem que estudar. Porque senão ela vai lá na audiência, aí o juiz, ela chega e fala, não, mas segundo a lei tal, o juiz olha para ela e fala assim, mas essa lei caiu em 2010, não está valendo mais. Você tem que, se você não estudar sobre a graça, você não vai conhecer a graça. Segundo, aprenda a louvar a graça de Deus. Efésios capítulo 1, versos 5 e 6 diz, Deus nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Para quê? Para louvor, glória da sua graça que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Toda a expressão da graça de Deus tem a sua base no amado de Deus, Jesus Cristo. Nada do que recebemos está fora dos merecimentos de Jesus. Tudo que você recebe de graça veio através do sacrifício de Cristo. Não pode, não é nada. Não é porque você foi para o monte, não é porque você não corta o cabelo, não é porque você entrega os seus bens, não. É tudo por causa de Cristo. A graça de Deus é cheia de glória. Ela esplende em toda a sua extensão na redenção dos pecadores. Nada da redenção deles está fora da sua graça. Tanto a graça de Deus como a nossa redenção procede de Jesus Cristo. A graça de Deus é cheia de glória. A graça de Deus, ela enfatiza, essa graça Paulo enfatiza que foi nos dado gratuitamente. Parece uma redundância, mas a graça de Deus, ela é de graça. Terceira forma de você compreender a graça de Deus, falar dela. Mas eu conheço tão pouco. Fale dela. Uma das formas mais fáceis de você aprender de um assunto é ensinar os outros. Quanto mais você ensina, mais você aprende. Mas eu não sei tanto. Ensina o que você sabe. Você não precisa ensinar o que você não sabe. Mas naturalmente você vai ensinar e aí a pessoa vem com um questionamento. Quando ela vem com um questionamento, o que acontece? Ou você vai atrás para aprender, ou então naquele momento o Espírito Santo te traz à memória aquilo que você já estudou e você vai e fala. Quando você menos vê, você falou de alguma coisa que você nem lembrava, mas que você estudou. O Espírito Santo não tem como trazer, não é porque ele não pode, é porque é uma regra dele. Ele não tem como trazer à tua memória algum conhecimento que você não leu nem estudou. Então as suas leituras das Escrituras, mesmo que sejam leituras que você não entenda, você pode ter certeza que ela está gravada no teu coração. Em algum momento, quando necessário for, o Espírito Santo ele traz isso à tona. Como aprender sobre a graça de Deus? Estude, clame por ela, louve, porque você tem a graça. É um privilégio que você tem, não são todos que têm. Deus habita no seu coração. E em terceiro, não fica só com você. Apresenta para os outros. Com muito amor. Porque é graça. Eu vejo muito isso. A pessoa recebe algo de graça. E quando o outro não entende, a pessoa se ira. Eita, carapuça, cabelo, coube, velho. Entendeu? Coube. Até ajeitou o cabelo. Entendeu? A gente tem que entender que esta graça, se não viesse de Deus, a gente não a tinha. E se a pessoa não tem, é porque o Senhor não concedeu. E aí nós agimos com o quê? Com o mesmo amor que Deus agiu conosco. Quantos anos eu e você caminhamos sendo rebeldes e Ele pacientemente foi enviando pessoas, foi enviando servos, foi apresentando louvores para que você pudesse ser o quê? Alcançado e ser quem você é hoje. 1 Pedro diz, esteja sempre pronto a dar razão da sua fé àqueles que te perguntam, com muita mansidão, com muito temor e com muito tremor. Entenda que a sua palavra não pode mudar nada no algo que Deus já determinou. Mas que coisa maravilhosa é você ser alguém que foi um facilitador para que aquela pessoa fosse salva. Imagina a alegria de você encontrar lá no céu alguém que vem e te abraça e fala assim, olha, porque aquele dia você me falou aquilo e eu me converti ao Senhor.
e ser instrumento da graça de Deus é um grande privilégio. Amém, queridos? Semana que vem nós vamos falar de santidade de Deus, um tema maravilhoso, tremendo, entendeu? Eu convido você. Acabou, não, a graça não acabou. A graça não acabou. A graça ela continua no seu caminho para casa, a graça continua na sua casa, a graça vai continuar quando você estiver se alimentando no hospital, tratando com ogros, tem muitos no mundo, ela vai continuar. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pela Tua graça sobre as nossas vidas. Pedimos perdão ao Senhor, porque nem sempre reconhecemos que esta graça procede de Ti. Muitas vezes nós queremos nos apropriar desta graça e nós não somos dignos. Se a Tua graça se afastar de nós, nós agiremos como Saul agiu, como que endemoniado, como uma pessoa sem eira nem beira, sem nenhum tipo de controle, sem nenhum tipo de domínio próprio. Por isso, Pai, nós reconhecemos a graça do Senhor nas nossas vidas. Somos gratos porque é um favor imerecido, ao qual nós nunca poderíamos pagar, mas o Senhor nos concede, o Senhor nos alcança. Que nós possamos, Pai, ter a paz, o domínio próprio, o amor, e conceder aos nossos irmãos, aqueles que convivem conosco, mais da Tua misericórdia e mais da Tua graça. Inunda-nos, Pai, é o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.